Sejam bem-vindos ao Conexão Histórica Militar. A Noite das Facas Longas foi um dos episódios mais decisivos da consolidação do regime nazista. Entre 30 de junho e 2 de julho de 1934, o governo alemão executou um expurgo interno que redefiniu a estrutura do poder no país. Não se tratou de um surto de violência espontânea, mas de uma operação política planejada para eliminar rivais, garantir o apoio das forças armadas e assegurar o poder absoluto de Adolf Hitler. Para compreender o que ocorreu, é necessário observar o papel da Sturmabteilung, a SA. Desde o período de ascensão do Partido Nazista, a SA havia sido o principal instrumento de violência política nas ruas da Alemanha. Seus membros intimidavam opositores, atacavam comunistas e social-democratas e impunham a presença do partido por meio da força. Após a chegada de Hitler ao poder, em janeiro de 1933, a SA cresceu de forma explosiva, alcançando milhões de integrantes. Esse crescimento gerou um problema estrutural. A Alemanha ainda possuía um exército regular, o Reichswehr, limitado a cerca de 100 mil homens pelas restrições do Tratado de Versalhes. A SA, numericamente muito superior, passou a se ver como a verdadeira força armada da nova Alemanha. Seu líder, Ernst Röhm, defendia abertamente a ideia de uma segunda revolução, que incluiria a dissolução do exército tradicional e a incorporação de seus oficiais à SA. Essa proposta assustava praticamente todos os setores que Hitler precisava manter ao seu lado. Generais temiam perder posição e status. Industriais e grandes proprietários viam na SA uma ameaça à ordem social e econômica. Políticos conservadores, que haviam apoiado Hitler como forma de conter a esquerda, passaram a enxergar o regime como instável. Até mesmo dentro do partido nazista, figuras importantes temiam que Röhm se tornasse poderoso demais. Hitler, nesse momento, enfrentava um dilema central. A SA havia sido fundamental para sua ascensão, mas agora representava um obstáculo à consolidação do poder. Ao mesmo tempo, o apoio do exército era indispensável para os planos de rearmamento e expansão. A saúde do presidente Paul von Hindenburg estava em declínio, e sua morte era apenas uma questão de tempo. Para sucedê-lo e concentrar o poder, Hitler precisava da lealdade explícita do Reichswehr. Enquanto isso, a Schutzstaffel, até então subordinada à SA, começava a ganhar espaço. Sob a liderança de Heinrich Himmler e com o trabalho de inteligência conduzido por Reinhard Heydrich, a SS construiu dossiês contra Röhm e outros líderes da SA. Esses relatórios falavam em conspiração, traição e planos para derrubar o governo, ainda que muitas dessas acusações fossem exageradas ou fabricadas. No final de junho de 1934, Hitler decidiu agir. A operação foi planejada com sigilo absoluto. Unidades da SS e da polícia receberam listas de alvos previamente definidas. O objetivo não era apenas neutralizar a SA, mas eliminar qualquer figura considerada potencialmente perigosa ao regime. Na madrugada de 30 de junho, Hitler deslocou-se pessoalmente até Bad Wiessee, na Baviera, onde líderes da SA estavam reunidos. Röhm foi preso sem resistência. Em paralelo, prisões e execuções começaram em várias cidades alemãs. A ação foi rápida, coordenada e brutal. Muitos dos alvos foram mortos sem julgamento, alguns ainda nas primeiras horas da operação. O expurgo ultrapassou os limites da SA. Antigos adversários políticos e figuras conservadoras também foram eliminados. Entre eles estava o ex-chanceler Kurt von Schleicher, assassinado junto com sua esposa. Esse detalhe revelou que a operação tinha um alcance mais amplo. Não se tratava apenas de disciplinar o partido, mas de remover qualquer centro alternativo de poder. Röhm permaneceu preso por alguns dias. Em 2 de julho de 1934, foi executado após recusar a opção de suicídio. Com sua morte, a liderança da SA foi destruída. A organização não foi dissolvida, mas perdeu influência política, autonomia e ambições militares. A partir desse momento, deixou de representar uma ameaça real ao regime. Os números oficiais divulgados pelo governo
falavam em 77 mortos, mas estimativas posteriores indicam que o total pode ter sido maior. Independentemente do número exato, o impacto político foi imediato. O exército declarou apoio público a Hitler, aceitando a eliminação da SA como um mal necessário para restaurar a ordem. As elites econômicas e conservadoras também se alinharam ao novo equilíbrio de poder. Poucas semanas depois, em agosto de 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler acumulou os cargos de chefe de Estado e chefe de governo. O Reichswehr passou a jurar lealdade direta ao Führer, não à Constituição ou ao Estado alemão. Esse ato simbolizou a subordinação completa das Forças Armadas ao poder pessoal de Hitler. Do ponto de vista estratégico, a Noite das Facas Longas foi decisiva. Eliminou uma força paramilitar independente, fortaleceu a SS como principal instrumento de repressão e garantiu a neutralidade, e depois o apoio do exército aos planos do regime. A violência deixou de ser desordenada e passou a ser centralizada pelo Estado. Politicamente, o episódio demonstrou que o regime estava disposto a usar assassinatos em massa como ferramenta legítima de governo. Legalmente, as execuções foram justificadas retroativamente por leis especiais, que declaravam os atos como medidas de autodefesa do Estado. Esse precedente destruiu qualquer limite jurídico real ao poder nazista. A Noite das Facas Longas marcou, portanto, a transição definitiva do nazismo para uma ditadura totalitária plenamente consolidada. Sem rivais internos relevantes, com o exército alinhado e a SS fortalecida, o regime pôde avançar para o rearmamento, a expansão territorial e, poucos anos depois, para a guerra. Mais do que um expurgo, o episódio foi uma decisão estratégica que moldou o destino da Alemanha e da Europa. Ele demonstrou que, dentro do regime nazista, a lealdade era sempre provisória e que o poder seria mantido não apenas pela propaganda, mas pela eliminação física de qualquer ameaça real ou percebida. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e compartilhe. Inscreva-se no Conexão Histórica Militar e deixe sua opinião nos comentários.